Olá, gente. Mais um vídeo. Dessa vez eu vou abordar uma questão muito, não sei se polêmica, mas muito discutida e que merece um pouquinho aí da nossa atenção, tá? Que o assunto é inferno. A Bíblia fala sobre o inferno, como é o inferno que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o inferno realmente existe. O inferno existe, realmente existe, não existe. Como é que se fica essa questão do inferno? Hoje são lançados vários livros com temas de inferno. Várias pessoas se intitulam pregadores do evangelho falando que foram arrebatados ao inferno, tá? Mas o que a Bíblia, que os cristãos têm como verdade absoluta, diz sobre a verdade sobre o inferno? Aqui eu vou estar apontando os fatos, tá? Eu não quero mexer aqui com a fé de ninguém, não trabalho aqui com fé, apenas com fato. E você que acredita de uma determinada forma, se quiser continuar acreditando dessa mesma forma depois desse vídeo, sinta-se à vontade. Aqui eu só vou trabalhar apenas com os fatos, porque não é porque pelo fato de que você acredita no que alguém disse, você não possa ter o direito de pensar e de analisar de forma concreta como vamos fazer aqui agora. Beleza? Então apenas aqui nós vamos trabalhar com o fato do que as escrituras dizem ser o inferno, para você ter uma pequena noção do que seja inferno realmente segundo o que a Bíblia diz. Primeira questão aqui é que nós temos que entender que a Bíblia não foi escrita em português. Ela foi escrita em dois idiomas, a maioria, né? Três, porque foi pouca coisa. Foi o hebraico, o grego e partes nas escrituras estão escritas em aramaico. Então, três idiomas, mas a maioria delas foram dois idiomas, hebraico e grego, e pouca parte é aramaico, tá certo? Então, essa palavra inferno, ela não contém nos textos originais. Não contém no texto grego, não contém no texto hebraico, nem aramaico, não contém nem o texto, tá? Aí já é uma questão para a gente começar a ficar com os ouvidos em pé. Então, por que a gente fala inferno hoje? Então, a gente tem que entender a origem. Eu vou chegar lá na frente, só ter calma. A gente tem que entender a origem do inferno nas Escrituras. No Antigo Testamento é usado de uma forma. No Novo Testamento, a palavra inferno é colocada como três formas. Então, nós temos aqui quatro formas de chamar inferno. Por que essas quatro formas e não uma? Porque são quatro significados diferentes. Este que é o grande problema. Tá? Não é uma coisa só, nas Escrituras não é uma coisa só. Tá? Então vamos começar aqui pelo Antigo Testamento. No Antigo Testamento, que a gente tem na Bíblia, onde está escrito no Antigo Testamento hoje inferno na sua Bíblia aí, no Antigo Testamento está escrito lá Sheol, aí substituir e colocar inferno. Tá? No Antigo Testamento se usava o termo grego, o termo hebraico, perdão, Sheol, ou Sheol, né? Na verdade a pronúncia era Sheol, por causa da ruptura, da expressão, da linguística hebraica, Sheol, ou Sheol, que é conhecido. O Sheol significava o quê? O que era o Sheol? Esse que é o problema. O Sheol não tinha um só significado. O Sheol tinha vários significados, entendeu? O Sheol poderia significar morada dos mortos, sepultura, lugar de descanso, lugar inferior. Todas essas palavras era posta Sheol. Analise alguns textos que na sua Bíblia está escrito inferno, que no hebraico está escrito Sheol. Dá uma analisada aí. Gênesis 37 e 35. E levantaram-se todos os filhos e todas as filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. A palavra usada Sheol. Assim chorou seu pai. Salmos 9, 17. Os ímpios serão lançados no inferno. Outra vez o emprego da palavra Sheol. E todas as nações que se esquecem de Deus. Viram só? Então, onde se tem a palavra Sheol ou Sheol, botaram a palavra aportuguesada, porque não é em português também, é inferno. Então você percebe aí que já tem uma grande diferença. Agora a gente vai partir para o Novo Testamento. O que o Novo Testamento vai falar a respeito do inferno? No Novo Testamento é usado três palavras, né, que na Bíblia substituiu como inferno. Tá? A primeira, Hades, a segunda, Tártaro, e a terceira, Geena.
Eu vou explicar o significado dessas três palavras. O significado de Sheol você já tem, do Sheol você já tem. Agora vamos saber o significado de Hades, Tártaro e Geena, tá certo? A primeira palavra, a palavra Hades. O que é Hades? Hades, na concepção cristã que você aprendeu, o que você acha que é Hades? Muita gente vai falar bem assim, Hades é o lugar onde a pessoa, quando a pessoa morre, ela fica esperando o julgamento, se a pessoa não foi salva. Porque se a pessoa é salva, vai estar com Cristo logo, e que não foi salva fica numa anticâmara do inferno. Não o inferno propriamente dito, mas uma anticâmara. Eu já vi pastor falando sobre isso daí. Mas realmente isso daí? Não, não é realmente assim. Por quê? Porque a palavra Hades, ela... Na verdade, eu queria que vocês lessem os textos que estão escritos, a palavra Hades nas Escrituras. Acompanha aí, depois eu vou apimentar a sua mente para fazer você pensar. Acompanha aí. Atos 2, 27. Pois não deixarás a minha alma no inferno, emprego da palavra Hades, nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. Lucas 16, verso 23. E no inferno, o uso da palavra Hades. Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu seio. Percebem que quem usa o termo Hades no Novo Testamento é um escritor grego, é um escritor que conhece da cultura grega. Percebeu? Que escritor é esse? Lucas. Lucas era grego, Lucas conhecia a cultura grega. Tá? O único escritor na Bíblia que não era judeu, era grego. Tá? E ele conhecia muito da cultura grega e ele usa essa expressão Hades. Então, necessariamente, o que é Hades? É uma anticâmara? Tal? Não. Cultura grega, gente. Hades é o nome de um deus grego que comanda o mundo inferior. Quando aconteceu a guerra, a grande guerra chamada na cultura grega de Titanomáquia, né? A guerra da tríade, Poseidon, Zeus e Hades contra os titãs, o domínio da terra ficou sobre essa tríade. Zeus dominando o céu e a terra, Poseidon dominando os mares, e há quem diga que Poseidon domina os mares e a terra, mas é tema para outro vídeo. E o Hades domina o mundo inferior. Então Hades não é o nome do lugar, Hades é o nome de um deus grego, tá certo? Mas ok. Nesse mundo inferior é dividido em duas partes. O Órebo, onde as almas ficam aguardando o julgamento, por isso que os cristãos têm essa concepção de que quem morre vai para lá, fica aguardando o julgamento para ser julgado por Hades. E a segunda parte é o Tártaro, é o abismo Tártaro. E o que se tem nesse Tártaro? Os titãs aprisionados da guerra da Titanomáquia. Quem faz a vigilância lá é o seu famoso cão de 3 cabeças, o cão Cérbero, tá certo? Então, nada mais nada menos, o escritor usou elementos da cultura grega. Hades é um deus grego, tá certo? Então você já tem aí o que é Hades. Segunda palavra do Novo Testamento é a palavra Tártaro. O que significa a palavra Tártaro que eu acabei de falar? A palavra Tártaro, e percebam que tem coisas bem semelhantes, bem parecidas, a palavra Tártaros é usada em 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, que Pedro fala que Deus não perdoou os anjos que pecaram e precipitou eles nos abismos. Prendeu eles aonde? No Tártaro. É engraçado, né? Abismo, onde está a palavra abismo em português, no grego está a palavra Tártaros. Acompanhe a leitura. 2 de Pedro, capítulo 2, no verso 4. Porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, emprego da palavra Tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então você percebe que tem muita semelhança com a cultura grega. Por quê? Porque os titãs foram presos nesse mesmo abismo. Por quê? Porque o nome do abismo é Tártaro. E os anjos que pecaram contra Deus, Deus os prendeu aonde? No Tártaro. Entendeu agora? Agora vamos, depois eu vou fazer um resumão. Agora vamos para a terceira palavra, que é a palavra Geena. Quem usa a palavra Geena no Novo Testamento é Jesus. Tá? Jesus vem usando o termo Geena. Queria que você acompanhasse aí um dos termos onde é usada a palavra Geena. Dá uma olhada aí na tela. Mateus 5, verso 30. E se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti,
porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Palavra empregada, geena. Mateus 10, 28. E não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno. Palavra empregada, geena, a alma e o corpo. Então você percebe que Jesus faz uso da palavra geena, tá? Dessa palavra geena. Mas qual era o significado dessa palavra geena? A palavra geena é uma palavra grega, misturada com hebraico, que significa Gehinnom. E o que era o Gehinnom? E segundo Reis, existia um vale chamado Vale de Hinnom, onde os pagãos levavam as crianças nas suas ritualísticas, nos seus cultos, para serem sacrificadas nesse vale. Na reforma do rei Josias, o rei Josias faz uma reforma incrível em Israel. Na reforma do rei Josias, o rei Josias destrói aquele vale, fazendo uma grande queimada. Que nos tempos de Jesus, aquele vale continuava sendo um lugar onde o pessoal levava o lixão da cidade para ser queimado, para ser destruído. Esse era o Vale de Hinnom. Essa era a Geena. Essa era o inferno pronunciado através da boca de Jesus. Então o que acontece? Quando Jesus estava pronunciando inferno, Jesus estava fazendo essa ponte com essa palavra grega Geena, que significava o Vale de Hinnom. Jesus estava fazendo a ponte com o Vale de Hinnom. Jesus estava querendo dizer o quê? Que a pessoa que fosse para o inferno, a pessoa seria destruída. Por quê? Porque no Vale de Hinnom acontecia a destruição das coisas e não a queimada eternamente das coisas. Ah, você é adventista. Eu não sou de religião nenhuma. Não sou de religião nenhuma. Estou apenas mostrando o fato para os senhores. Tá? Então era basicamente isso que acontecia. Esse Vale de Hinnom, vou tentar botar a imagem na tela, esse Vale de Hinnom existe até hoje. Tá? Então é basicamente isso aí. Então fazendo aqui o resumo. Antigo Testamento, Sheol, poderia significar várias coisas. Sepultura, morada dos mortos. E quando eu digo morada dos mortos, não é um lugar onde as almas vão. É uma linguagem poética para dizer que a pessoa já foi, morreu, entendeu? Geralmente, no Antigo Testamento não se tinha concepção de a pessoa morreu, foi para o céu e foi para outro lugar. Não existia isso no Antigo Testamento. Isso começou a existir lá na frente através de culturas pagãs. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá certo? Novo Testamento, Hades, deus grego, controla as almas do mundo inferior que vão para lá, ele julga essas almas. Esse lugar inferior existe duas partes, o Ébero e o Tártaro. Tá? A segunda palavra, Tártaros, a gente leu, né? E segundo Pedro no capítulo 2, os anjos que pecaram contra Deus estão lá. E percebam que parece que ele faz muito elemento da cultura grega, interessante, né? Os titãs estão no Tártaros aprisionados, os titãs de grandes poderes estão no Tártaro aprisionados, segundo a carta de 2 Pedro, os anjos que pecaram contra Deus estão no mesmo lugar. Agora a pergunta que fica no ar é, ele está usando elemento da cultura grega para referenciar alguma coisa para quem está ouvindo, ou ele está falando exatamente do mesmo lugar? Será para Pedro, que usa o elemento da cultura grega, para Pedro, existe mesmo o Tártaro? Existe? Então, se existe, então os anjos que pecaram contra Deus estão juntos com os titãs que lutaram contra Zeus. Tá entendendo agora o problema? Ah não, a pessoa acredita no Hades. Não, quando eu morrer, a pessoa que não é salva, quando eu morrer, vai para o Hades. Vai para o Hades? Vai, né? Então ela vai ser julgada por Hades lá. Né? Não é isso? Lá também tem o cão Cérbero, né? Não, mas isso daí é cultura grega. Ué, mas você está acreditando que se você morrer, a pessoa que morre sem salvação vai para lá? É cultura grega, gente. Tá entendendo que quando a pessoa começa a estudar, a máscara de ignorância começa a cair? O Vale de Hinnom. Ah não, quando a pessoa morrer, Jesus falou que a pessoa vai queimar eternamente, vai ser destruída. E esse inferno, eu creio, por fé. Você pode crer por fé, não tem problema. Só que o que as escrituras querem dizer também não é isso que você está pensando. Era o quê? Era ser destruído, era ser queimado, era ser lançado fora. Tá entendendo? Um conjunto habitacional, a pessoa lançada fora, no Vale de Hinnom. Mais ou menos isso. A pessoa vai ser lançada fora no dia do julgamento e vai ser destruída. É basicamente isso aí. Tá certo? Muitas coisas aqui eu tenho para postar. Eu percebi que a galera
a grande parte é uma galera evangélica, a galera que curte esse nível de pesquisa, então vou estar trazendo muito nível de pesquisa. E atenção, tá? Dia 31 de dezembro, dia 31 não, perdão, dia 1º de dezembro, até o dia 31 de dezembro, eu vou trazer uma sequência de 31 vídeos que você nunca viu na sua vida. Então fica antenado no canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, dá gostei no vídeo que ajuda bastante a gente aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.